meus queridos, minhas queridas. Mais uma vez estamos aqui para falarmos do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no projeto Nos Passos de Emmanuel, do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, da cidade de Itaúna, Minas Gerais. Eu me chamo Silvio Bernardes e mais uma vez nós vamos conversar um pouco acerca dessas lições tão sublimes, tão maravilhosas ao nosso coração. E hoje a lição que trazemos é a 129, ao partir do pão. E vamos lá. E lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido ao partir do pão. Está em Lucas 24, 35. Muito importante o episódio em que o mestre é reconhecido pelos discípulos que se dirigiram para Emaús em desesperação. Essa passagem vem nos mostrar um tempo posterior à crucificação de Jesus, meio combalidos, ainda perdidos, os discípulos se dirigiam pela estrada de Emaús. Jesus seguia-os qual um amigo oculto, fixando-lhes a verdade no coração com as fórmulas verbais, carinhosas e doces. Grande parte do caminho foi atravessada em companhia daquele homem amoroso e sábio, que ambos interpretaram por generoso e simpático desconhecido, e somente ao partir do pão reconhecem o mestre muito amado. Somente a partir do pão reconhece o mestre muito amado. Os dois aprendizes não conseguiram a identificação pelas palavras, nem pelo gesto afetuoso. Contudo, tão logo surgiu o pão materializado, dissiparam todas as dúvidas e creram. Não será o mesmo que vem ocorrendo no mundo há milênios? Compactas multidões de candidatos à fé se afastam do serviço divino por não atingirem, depois de certa expectação, as vantagens que guardavam no imediatismo da luta humana. Sem garantia financeira, sem caprichos satisfeitos, não comungam na crença renovadora, respeitável e fiel. É necessário combater semelhante miopia da alma. Louvado seja o Senhor por todas as lições e testemunhos que nos confere. Mas continuarás muito longe da verdade se o procuras apenas na divisão dos bens fragmentários e perecíveis. A lição de Emmanuel, ela é muito direta. Muitas vezes a gente reconhece o verdadeiro homem de bem, o verdadeiro santuário da esperança apenas nos bens materiais, na divisão dos bens materiais, no compartilhar de bens materiais. Jesus está presente em nós, nos sustentando através dos bens imperecíveis, todo o tempo todo. E nós muitas vezes queremos apenas conquista de bens materiais. Resolver um problema financeiro, aquietar uma situação de falta de algo material. Satisfazer necessidades do corpo, esquecendo
que somos espíritos imortais, que somos espíritos no caminho da evolução. Necessitamos, é claro, dos bens materiais. Necessitamos, sim, do pão físico, todo o tempo todo. Mas a nossa verdadeira conquista é conseguir fazer do pão espiritual o verdadeiro santuário de esperança, fazer do pão espiritual a reunião de conquistas da nossa intimidade. Ao partir o pão, reconheceram os 2 discípulos, tristes, que aquele era o mestre querido. No entanto, nós temos que reconhecer a presença do Cristo, nós temos que reconhecer o auxílio divino em todas as informações da nossa existência. Não somente material, não somente no partir do pão, mas do repartir das conquistas espirituais valiosas, conquistas que vamos amealhando a cada dia de acordo com a nossa evolução. O despojar dos vícios, daquilo que nos atrapalha a caminhada, são bens imperecíveis. O amor firme, a fé robusta, é isso que precisamos. É necessário combater semelhante miopia da alma, ou seja, eu vou reconhecer os verdadeiros filhos de Deus, os cristãos que estão na reta, na rota do Cristo, somente pelos bens materiais, pela esmola que dá, pela mão que estende, quando estou faminto, necessitado de agasalho, ou aquele que me socorre com uma palavra amiga, com uma prece sentida, com o ouvido para ouvir as minhas dificuldades, pela atenção que dá, pelo ensinamento que proporciona. Meus irmãos, minhas irmãs, pensemos nisso. Louvado seja o Senhor por todas as lições e testemunhos que nos confere. Louvado seja o Senhor por todas as lições e testemunhos que nos confere. Mas continuarás muito longe da verdade se procura apenas na divisão dos bens fragmentários e perecíveis. O Cristo não nos dá apenas condições de recursos materiais, mas Ele nos ensina, Ele nos orienta
nas conquistas desses bens imperecíveis, desses bens duradouros do nosso coração. Que Jesus abençoe a cada um, a cada uma, que possamos reconhecer no espírito do bem, no homem que segue o Cristo, aquele que nos ajuda a conquistar os tesouros imperecíveis. Obrigado e mais uma vez pedimos a Jesus que continue nos abençoando e nos fortalecendo na fé, na esperança e no amor.